família! Mais um momento do Projeto CEA em casa. Cestas básicas. Mensalmente, o nosso CEA distribui uma média de 400 cestas básicas, o que quer dizer 400 famílias que recebem não só o alimento, mas principalmente a esperança de dias melhores, a esperança de que não são esquecidos. Então, para esse sonho continuar a ser realizado, precisamos de todos. E dessa forma, se você deseja participar como um contribuinte da cesta básica, ligue para o DIS. Está aí o telefone aparecendo para vocês. É o nosso Departamento de Integração e Serviços. E se informe como você pode se tornar um colaborador da cesta básica. Com vocês, Juliana Nogueira, com o tema Jesus veio. Olá, amigos! Estou aqui mais uma vez para a gente poder refletir um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. Mas antes eu queria agradecer a oportunidade, agradecer essa Casa Espírita por essa oportunidade de estar estudando e dividindo com vocês mais um pouquinho das minhas reflexões. E hoje eu venho falar de um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel. É o capítulo 8, que vem falando o tema Jesus veio. E só por esse tema a gente já começa a refletir, né? Veio já é um verbo de movimento. E a gente compreende que Jesus está no movimento em direção a nós, né? E esse movimento que Jesus fez tem todo um esforço, né? Tem todo um simbolismo de nos acolher, de vir cuidar de cada um de nós. Então esse movimento é um movimento de renúncia. Porque imagina, o mestre está saindo de uma esfera muito mais elevada do que a nossa, né? Então ele está renunciando esse movimento de estar numa esfera superior por cada um de nós. Então uma esfera de puro amor, e ele vem caminhar ao nosso lado. Ele deixou de ter a convivência com seres de luz para estar entre pecadores, para estar entre orgulhosos, para estar entre pessoas simples. Ele foi escolhendo estar no meio de todos nós, né? E naquela época, no meio de ladrões, no meio de pessoas que ainda não tinham muita consciência desse caminhar em direção ao Pai. Então essa mensagem de hoje vai levar a gente a refletir, a gente se baseando nesse exemplo de Jesus, nesse movimento que ele traz, falando da paciência, falando da humildade, falando do amor maior por cada um de nós. E aí vai fazer a gente refletir também, como é que está a nossa caminhada? Como é que nós estamos olhando para os nossos irmãos? Como que está esse processo, né? Então, Jesus já começa, né, com uma passagem de Paulo, que ele vem falando assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E logo em seguida, Emmanuel vem falando: muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas na Terra. E aí a gente para um pouquinho para a gente poder refletir sobre isso. Existem dificuldades nas relações, nas nossas relações, nas relações que a gente tem no trabalho, nas relações que a gente tem numa casa espírita, nas relações que a gente tem dentro de casa com os nossos familiares? Existem muitas dificuldades. E como que a gente pode, vamos pensar junto comigo, como é que a gente pode se fixar nessas dificuldades se Jesus, lembra que eu falei? Ele veio de uma esfera muito superior, ele aniquilou-se, quer dizer, ele diminuiu esse brilho, essa intensidade dele para estar perto de nós. E não reclamou nem um minuto de nós. E como é que nós aqui, que estamos seguindo os passos de Jesus, a gente vai reclamar, a gente vai dizer que não dá para ter convivência com pessoas que ainda não pensam como a gente,
ou que ainda não estão nesse caminho do Mestre. Isso é uma grande reflexão, né? O papel de discípulo, porque nós somos discípulos de Jesus, né? A gente quer seguir os passos dele. E o papel de discípulo de Jesus é ser uma ligação entre Jesus e a multidão. Porque Jesus, quando esteve aqui na terra, entre nós, ele foi uma ligação entre a multidão e o Pai de amor. E hoje nós estamos aqui, tentando aprender um pouquinho mais com as nossas imperfeições, mas tentando também ser um instrumento do Mestre. Porque mesmo com as nossas imperfeições, nós podemos fazer o bem. Nós podemos ajudar o próximo. Nós podemos ser essa ligação, essa ponte, através de uma palavra, através de um abraço, ou mesmo através da nossa presença e do nosso amor. Nós temos essa origem compassiva. Nós temos essa potencialidade também de ajudar o outro com a caridade. Então a gente tropeça, né? A gente reclama que o outro tropeça, mas nós também tropeçamos. Já imaginaram se todo tropeço que a gente der, os nossos mentores reclamassem da gente? Já imaginaram se eles virassem as costas e falassem, esse daí não dá mais? Como que a gente ia estar nessa caminhada? Então nós não somos mentores, né? A gente não está aqui num espírito mais superior. Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, com as nossas imperfeições, mas a gente também pode auxiliar o outro. E sem reclamar. Por quê? Quando a gente está em casa, com pessoas que a gente realmente ama, e eu vou dar o exemplo aqui de filhos, que para mim é uma referência que as minhas filhas, elas podem fazer o que for, eu não vou abandoná-las. Eu vou estar sempre ali do lado. Por isso que a família é uma bênção na nossa vida. Por isso que a maternidade, a paternidade, por isso que a gente estar ali cuidando do outro, dentro desse laço de amor, nos ensine muito a poder exercer isso fora, também na nossa sociedade, né? Então é muito importante que a gente consiga compreender e também entender que nessas relações que a gente faz com o outro, essas dificuldades é o que nos aperfeiçoa. Se a gente conseguir olhar para isso com um olhar do aprendizado, a gente vai compreender que olhando a sombra do outro, a gente também tem a possibilidade de olhar as nossas sombras. E aí que é valoroso para nós. Porque ao mesmo tempo que a gente está ali cuidando, fazendo a caridade, exercendo a nossa paciência, a gente também está tendo a possibilidade de olhar para nós e entender por que eu estou com raiva porque o outro fez isso. Por que eu fiquei tão magoada quando o outro não me ajudou? Por que eu fiquei triste quando eu percebi que o outro mentiu para mim? Esses sentimentos que eu estou tendo são meus e eles estão sinalizando uma imperfeição minha e que é muito importante que eu consiga olhar para ela também. E aí que é o mais importante aos meus olhos. Eu saio do outro, eu paro de reclamar do outro, eu simplesmente tenho a caridade por ele, mas eu começo a olhar para mim. Eu começo a cuidar de mim e me aperfeiçoar. Que é nesse momento que eu não vou apontar o dedo para ele, mas eu vou olhar para dentro de mim. Mas isso que Jesus traz para a gente, se a gente parar para prestar atenção, a fala de Jesus é sempre de autoconhecimento. Né? Vai, não pegues mais, mas para eu não pecar mais eu tenho que entender o que eu fiz. E ele vem trazendo tantas e tantas falas para que a gente se conheça. E se a gente prestar atenção lá na fala de Paulo de Tarso, que é uma fala que eu gosto muito também, tudo que ele vem trazendo, a maioria é para a gente começar a prestar atenção na nossa responsabilidade diante dos nossos atos. Então, se a gente começar a olhar esses dois pontos, a gente já começa a ter um avanço muito grande. Então, olhando para Jesus, entendendo o que ele está querendo dizer para a gente e olhando para dentro de nós, a gente para de apontar para o outro. Que não foi isso que Jesus fez aqui, né? Ele não estava apontando para o outro. Ele estava simplesmente cuidando de cada um de nós, nos mostrando o caminho do amor. Então, isso é importante, né? E aos poucos, nós vamos depurando e desenvolvendo virtudes que a gente precisa
né? A gente precisa desenvolver virtudes para que a gente também consiga ser instrumento de Jesus nessa jornada. E aí, continua, né, o trechinho que Emmanuel fala, vem falando assim: entretanto, tais reclamações não são justas. Ele vem dizendo que as nossas reclamações em relação ao outro não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. E aí que está, né, uma grande lição para a gente também. Jesus, quando ele vem falando que Jesus aniquilou-se a si mesmo, ele diz que Jesus, com todo o seu brilho, né, com toda a sua elevação, Jesus, ele foi diminuindo esse brilho, porque ele sabia que se ele viesse com toda a potência que ele tem, a gente não aguentaria. Então Jesus, em um gesto grande de humildade, Jesus veio já mostrando para a gente o quanto que é importante esse processo, né? Então já é uma grande lição, essa lição da humildade. E logo depois ele vem falando, tomando a forma de servo. Como Jesus, em toda a sua grandiosidade, ele vem e se coloca como servo de cada um de nós. Isso é lindíssimo. De uma forma em que ele nos envolve, né? Aquela cena de Jesus lavando os pés, né, dos seus apóstolos, já é uma cena de humildade, de amor, que ele vem simbolizando. Porque quando uma pessoa ela é orgulhosa, se a gente parar para analisar a postura dela, ela está olhando o outro de cima. E Jesus, com todo o seu amor, ele quis mostrar a sua humildade. O que ele fez? Lavou os pés. E ele começou a se colocar abaixo. Ele olhou o outro de baixo para cima. E ele mostrou também que o outro tem a sua grandiosidade, né? Nós somos pedras brutas ainda. Mas Jesus consegue enxergar a nossa potencialidade além disso. Então, esse processo, né, é um processo em que, conforme o espírito ele vai evoluindo, ele vai compreendendo que todos os valores que ele adquiriu, né, toda a evolução que ele teve, não é nada se ele não ajudar o próximo. Então, a gente, quando está num processo evolutivo, a gente começa a perceber que tudo que a gente está colhendo, se deixar só com a gente, não vai ter serventia. E aí, um espírito que vai evoluindo, ele compreende que ele precisa olhar aqueles irmãos que ainda estão, né, embrutecidos, que ainda estão ali na ignorância. Então esse é um processo muito bonito que a gente também está caminhando, né? Quando a gente consegue enxergar que outras pessoas estão embrutecidas, mas não pela maldade, pela ignorância. Então a gente consegue trabalhar esse olhar mais caridoso, né, com o outro. Tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, que é 628, que vem falando, né? Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E aí eu faço uma comparação com quem é Jesus, né? Ele ter se diminuído para estar ali com a gente. Ele não ofuscou a gente, porque quando a luz é muito forte, cega. Né? E ele teve esse carinho. E aí os espíritos responderam essa pergunta assim: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Então, ainda tem mais a resposta, mas eu queria trazer esse pedacinho só para a gente compreender que cada vez mais que a gente vai evoluindo, mais a gente vai conhecendo um pedacinho da verdade. Não tem como a gente saber tudo de uma vez, né? Não dá. Mas Jesus, ele veio partilhando a paciência, o amor, a caridade por cada um de nós. E quantas vezes a gente fica lamentando, reclamando mesmo do outro, da dificuldade que a gente encontra numa relação.
Quantas e quantas vezes a gente se fixa no que é ruim e negativo e a gente não compreende que através desse movimento a gente pode ajudar e a gente pode cuidar, né, do nosso próximo. E aí a gente vai também se burilando. Então, Jesus ele partilhou sua paciência, seu amor com todos que estavam à sua volta. E aos poucos, os tesouros do seu amor, como o sol também, de amor que ele irradiava, foi germinando sementes que foram desabrochando no coração de tantos que estavam o envolvendo. Jesus, na sua caridade, no seu amor e na sua paciência, ele foi burilando essas pedras brutas, né? E se a gente prestar atenção, os apóstolos de Jesus, todos vinham com características que eram muito importantes serem buriladas. E nem por isso Jesus desistiu, né? Nem por isso ele desistiu desses apóstolos. Então, tem uma parte nessa passagem, né, nesse texto, que vem falando assim: ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Então, o que ele vem falando, né? Emmanuel vem trazendo um alerta para a gente. Que não é porque eu estou evoluindo intelectualmente, eu estou estudando, né? Estou lá no centro espírita, estou lendo todos os livros, estou fazendo os estudos, estou estudando cada vez mais, então eu tenho muito conhecimento. Ou que eu também não alegue esse movimento em relação ao meu sentimento. Estou cuidando de mim, né? Estou tentando ser mais caridosa, ser menos egoísta, e isso faz com que eu me eleve diante do outro. Esse é um cuidado importante. Como eu falei um pouquinho antes, quanto mais o espírito evolui, mais ele compreende que ele precisa voltar e cuidar daqueles que ainda estão na escuridão. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, na 938, as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Aquela pessoa que está sendo ingrata comigo, poxa vida, eu estou fazendo bem para ela e ela nem me agradecer, ela agradece. E aí, será que eu realmente, né, vou ter que fechar meu coração para essas pessoas? E aí os espíritos respondem, fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. E Kardec ainda vai lá de novo, ó. Mas isso não impede que se lhe ulcere o coração. Ora, daí não poderá nascer a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? E aí os espíritos dizem, pode se referir à felicidade do egoísta. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é que, apesar do outro ainda não reconhecer o bem que a gente faz, não é para ser reconhecido. É porque a gente sente essa vontade. A gente entende que esse é o caminho. Às vezes a gente fala, eu fiz o bem, mas eu não estou nem ligando. A pessoa pode até não agradecer. Mas internamente a gente está, poxa, não deu nem uma ligação, não mandou nem uma mensagem de texto para me agradecer, né? Um ok. Nem isso. No fundo, a gente está esperando a retribuição. No fundo, a gente está esperando que alguém nos exalte. Porque fazer o bem, ser instrumentos de Jesus, seguir nessa caminhada como discípulo do Mestre, é simplesmente fazer o bem, ajudar e continuar caminhando. A gente não tem que parar e esperar nada em troca. E isso vai fazendo com que a gente se fortaleça, com que a gente caminhe. Então, que a gente possa seguir nessa caminhada, que a gente possa seguir nessa jornada, sempre olhando para cada um de nós. E se a gente espera a gratidão do outro, se a gente espera que o outro nos exalte, porque tem alguma coisa aqui que está ligada ao orgulho e que a gente precisa cuidar com mais carinho, né? Não é negar,
não é fingir que não está existindo aqui. É simplesmente olhar e entender o porquê que a gente está precisando disso. Jesus, ele não briga com a gente porque a gente ainda é imperfeito. Ele só quer que a gente cuide do próximo com amor, mas acima de tudo, que a gente consiga cuidar de nós mesmos, com o mesmo amor, com a mesma compaixão, com a mesma caridade. Porque a saída, gente, é para dentro. A gente primeiro precisa cuidar daqui para a gente poder estender esse amor a todos que estão à nossa volta. Então, são essas reflexões que eu queria trazer. Eu quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade.